papai aí, que é o meu convidado nessa quarta temporada, que é o Júlio. O Júlio Araújo, o pai em formação, não é informação, é informação. A gente já vai falar por que esse IG, né? Por que ele criou esse nome. Ó, fera é você, Igor. Um grande abraço para você e para toda a galera que está chegando aí. E uma frase que chama muita atenção no Instagram do Júlio é justamente o seguinte: inspirar e encorajar a paternidade. Essa é a frase que ele traz lá, o papai é do Gael, que vai falar um pouco hoje sobre: será que para ser pai a gente precisa estudar? E aí, o que é que vocês acham? Vou colocar aqui já como comentário fixo o tema da nossa live. Enquanto as pessoas estão chegando, deixa eu fixar aqui um comentário. E eu quero primeiro agradecer, Júlio, por você ter aceitado o convite da nossa live aí do Bora Pai Convida. Eu sempre trago aqui os papais que a gente sempre vai trocando informação pela rede. E eu acho que o seu Instagram tem muito conteúdo bom, justamente para quem está sendo pai de primeira viagem ou para quem também já está em um caminho aí, mas que ainda não se tocou o quão é rico ser pai. E aí, fala pra gente, Júlio, quem é o Júlio Araújo? Conta aí pra gente um pouquinho sobre você. Fala, João. Boa noite, tudo bem? Cara, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui participando aí desse Bora Pai, tão famoso, né? Tanto fez, assistiu que estou eu aqui, logo eu. Mas, Oxe, bom, o Júlio, né? Praticamente você já me apresentou aí. Bom, tenho 35 anos, né? Sou empresário, sou casado, tenho um filho aí, o Gael, né? Tá com 1 ano e 4 meses agora. E sou apaixonado pela paternidade, assim. Então, assim, quando, quando eu criei esse perfil do Pai em Formação, foi justamente, a princípio, foi com uma ideia totalmente diferente, né? Foi na ideia mais de fazer um backup das imagens, do que está acontecendo, de eu estar passando a vivência, né? Desse momento que foi um momento assim, muito especial para mim, que foi quando eu descobri que seria pai, né? E aí foi um turbilhão de informações, de coisas acontecendo, e que eu senti na necessidade de estar compartilhando tudo isso, né? Até porque naquele princípio da descoberta, eu senti muita necessidade de informações, de buscar informações. E eu senti um pouco de dificuldade de ter essa troca de conversa. E quando eu comecei a pesquisar pela internet e na rede social, vi que existia uma rede de pais muito forte já, iniciando. travou. Acho que travou, travou um pouquinho. Tá. E percebi que tinha esse número aí significante. Tá travando. Acho que travou aqui. Peraí, deixa eu Olha ver o aqui. Matheus chegando aí na área. Matheus chegando na área. Matheus, já convidei ele para vir para a quinta temporada do Bora Pai Convida. Quero mandar aqui um abraço para todo mundo que está chegando aqui, enquanto o Júlio está vendo aí algum problema técnico, né, Júlio? Quem sabe E faz aí, ao vivo, segundo lá. agora vai dar certo. E aí, tá me escutando agora? Tô sim. Tá, eu parei Tava falando sobre. Você falou justamente sobre essa questão da busca da informação. Eu acho que a gente, quando é pai de primeira viagem, né, a gente fica meio doido porque bem doido no bom sentido, porque a gente vai buscar informação e tem tanta coisa, a internet hoje nos traz tantas coisas, e livro. É claro que tem aquele conhecimento que a gente acaba adquirindo com a prática, mas a gente tenta ali buscar saber como é que está o crescimento dele na barriga da mãe, né? Quais são as transformações, qual é a alimentação, até que ele nasce, a gente busca mais informação ainda. Foi meio doido assim para você também, foi, Júlio? Então, uma história bem louca, assim, né? Porque a nossa descoberta da gravidez, ela surgiu de um pós-cirúrgico, né? Minha esposa, ela foi fazer uma cirurgia de laparoscopia, né? Que se chama. Que foi justamente na ideia de desobstruir as trompas para poder facilitar a gravidez e tudo mais, que a gente estava tentando já há um bom tempo. E aí, após cirurgia, na cirurgia, descobriram que ela já estava grávida. Olha E que massa, não? E aí foi aquele desespero, ao mesmo tempo a emoção, com o desespero, o medo bateu, a felicidade, porque
querendo ou não, ela tinha passado por um procedimento cirúrgico, né? E aí daí já começou aquela tensão e aquele medo de que não pudesse vingar a gravidez por ela ter sido, né, ter passado por aqueles procedimentos. E ao mesmo tempo aquela vontade de ser pai, no momento tipo, não, se agora é minha hora, não tem que vingar, vai dar certo. E aí começou que aquele momento ali do hospital, eu disse não. Aí vem aquela questão da fé, né, que a gente pede muito a Deus que dê tudo certo. E parte você também de querer buscar informações para poder ajudar, né, esse procedimento tão delicado, até porque ela estava operada, além de estar grávida, né? E aí eu comecei a pesquisar, ler o que eu podia fazer para poder, desde o momento da alimentação, né? Porque toda a alimentação ajuda muito, né, no desenvolvimento do feto, no desenvolvimento da criança ali na barriga. Então, assim, foi dali que eu comecei a sair pesquisando. Aí saí lendo site e procurando informações através de palestra, YouTube, rede social. Cara, foi meio louco, assim, indo para médico e perguntando. Quando a gente ia para consulta, nossa, quase minha esposa não conseguia falar, era só eu perguntando no médico. Aí o médico tinha até... É estranho. Não, você vai vir com o pai, não venha com o pai não, pelo amor de Deus. É, quase. Quando eu chegava, eu dizia, vá, Júlio, diga o que você quer saber logo. Então, assim, eu sempre tive muito isso é muito de mim, assim, de querer buscar informações, e eu sempre senti essa necessidade, né? Até porque eu acredito que a gente não é preparado, né, para ser pai. Né? Desde o princípio, assim, eu nunca tive nem convívio, assim, de criar alguma criança, de observar isso. Então, assim, tudo para mim era muito novo. Então, da gravidez, né, desde o momento da gravidez, eu comecei a ler muito, eu pesquisei muito, eu começava a querer, eu ficava naquela vontade de saber informações, eu comecei a baixar aplicativo, eu entrava em grupos de mães, né, porque a princípio eu não tinha conhecimento de grupos de pais, e aí eu descobri uma comunidade que tinha várias mães falando, que é até um aplicativo muito conhecido na área de gravidez mesmo, assim, eu acho que é o Baby Center, se não me falha a memória. E lá tem muitas comunidades com mães falando sobre o que está passando, dos problemas, das situações, das dúvidas. E aí eu entrei como se fosse uma mãe, né? Tava lá, eu lá participando. Tudo que eu tinha dúvida eu colocava lá, trocava ideias. Começou daí, né? A minha busca assim, de trocas de ideias de rede social. Foi daí que comecei, quando eu abri o aplicativo, né? Eu abri o Instagram, que eu criei, na realidade, o Pai Informação. Foi que eu fui surgindo contato com outros pais, e aí fui convidado a participar de comunidades, de redes sociais, de WhatsApp, grupos, e que foi me ajudando bastante, né? Foi quando eu tive, assim, esse leque de opções de troca de informações com outros pais também. E percebi que eu não estava sozinho, né? Que eu vejo que muitos pais também buscam muitas informações, buscam estar aí estudando e aprendendo novas coisas que a gente precisa saber do dia a dia, porque é muita coisa, né? É um leque enorme de informações né, parte da paternidade e maternidade, né? E o mais bacana é que a gente percebe que a gente está numa geração que realmente se cria uma consciência de que a gravidez ela não é só da mulher, né? Acho que a mulher, a carga é muito pesada para a mulher, principalmente para aquelas mulheres que não têm mães solteiras, né? Ou então mães que não têm o acompanhamento dos pais, porque essa tua busca por informação ela é essencial para justamente dar todo o suporte, não o suporte de apoio, mas no sentido de que uma gravidez ela precisa ser suportada tanto pelo pai quanto pela mãe. Então é muito bacana a gente ter uma mudança cultural em que pais vão buscar informações acerca do que é ser pai, do que é gravidez, do que a gravidez pode proporcionar para aquele casal que está ali planejando um filho ou filhos. Então, e aí a gente fica realmente no turbilhão de informação, né? Buscar realmente a gente trocar experiências com outros pais, isso também nos ajuda muito. Eu vou ler aqui um comentário muito bacana que eu vi do William mais cedo, ele falando o seguinte: não, porque ser pai é um aprendizado diário, não existe uma regra a ser seguida e não há filhos iguais. Cada um tem uma personalidade, pois ser criados iguais, mas são diferentes. Pois ser criados iguais, mas são diferentes. E é isso mesmo, a gente entende que a paternidade ela é uma aprendizagem constante, né? A todo momento ali, uma situação que você possa passar uma situação diferente do que eu possa passar aqui, mas que em algum momento essa troca de informação vai fazer com que a gente entenda o real sentido
daquele momento, né, das fases, a fase dos 2 anos, que a gente fala que é a fase mais turbulenta da criança. Ah, mas comigo, meu filho, não aconteceu isso. Ah, não perdi noite de sono. Enfim, então, assim, essa troca de informação é necessária. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto aí uma quantidade de pais que têm buscado realmente se fazer presente, não só aquela questão do pai do passado, que era o pai do provedor, né? Essencialmente o provedor do lar, mas aquele que está buscando informação, assim como você, e como eu e como outros papais aí da rede, que entende que a paternidade não é apenas, né, olha, beleza, meu filho chegou ao mundo, a gente vai brincar aqui, a gente precisa também buscar conteúdo para saber o que é ser pai, né? Alguém falou aí dos terríveis 2 anos. E aí, Júlio, eu queria te perguntar o seguinte: quando nasce um filho, nasce um pai? Você meio que já me respondeu isso lá atrás, quando você foi falando um pouco da sua história e da descoberta da paternidade, mas eu queria que você me dissesse aí, quando nasce um filho, nasce um pai? O que é que vocês acham, a galerinha aí que está aí nos acompanhando também pode colocar seus comentários. Quando nasce um pai, cara, eu, eu acredito que existe. Acho que cada pessoa, cada pai tem uma descoberta que descobre no momento da gravidez, tem gente que descobre quando nasce, tem gente que só descobre depois de um tempo, né, que cai a ficha. Eu, eu costumo dizer que a partir do momento que eu descobri ali a gravidez, eu me dou tanto a tudo assim que eu já me considerava pai daquele momento ali, porque como eu tinha falado, né, desde o princípio eu realmente me envolvi muito, né, desde o momento da gravidez, com a preocupação de estar podendo garantir não só a minha esposa, como também o meu filho que estava lá, né, crescendo ali dentro da barriga. Então, eu acredito que ali eu já me sentia pai, né, vamos dizer assim. Mas que muita gente diga, não, a gente só sente pai quando a gente vê a criança e tal. Mas eu já me sentia desde o momento ali, que eu conversava com ele todo dia ali na barriga. Eu costumava sempre a gente deitar, eu ficar tocando ali na barriga, dormia segurando. Então, eu já criei aquele vínculo, eu já vinha criando aquele vínculo daquela maneira, da minha maneira, né? Eu estava ali com ela, então, assim, eu já me sentia, vamos dizer assim, pai desde o princípio do início da gestação. Até porque foi tão intensa, foi um turbilhão de emoções que a gente sentiu, né? Cada mês era uma vitória por conta do risco que estava tendo da gravidez. E o engraçado é que a gente passou por várias situações um pouco complexas, né? Vamos dizer assim. Chegando, estava indo tudo bem, de repente veio a pré-eclâmpsia também, né? Que é uma outra situação que eu não conhecia. Então, eu tive que também ali sair pesquisando e tentar entender para poder não pirar, enlouquecer e também não deixar que a minha esposa em si também não sofresse com aquilo ali, né? Porque a partir do momento que descobre que está com alguma coisa que possa atrapalhar a gravidez, né? A vida da criança, inclusive a vida dela, tudo se torna muito mais tenso, né? E a gente tentou levar da melhor maneira possível, tentava ler, trazer para ela, não, tá assim, tá tudo bem. Todo dia estava ali, olhando com ela a pressão. E tá conseguindo me escutar ou travou Tô a tua sim. imagem? Não, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá travado minha Tá. imagem? Travou, mas voltou. E aí foi isso. Aí quando veio, ainda veio, aí ele chegou prematuro e, né, considerado prematuro porque chegou com 36 semanas, ainda não era o esperado ele ter chegado, mas graças a Deus ocorreu bem, a gente não precisou ficar muito tempo na maternidade e veio vários fatores acontecendo. Então, assim, eu acredito que eu acredito que sim, né? Nasce o pai com a chegada da criança, mas cada um tem o seu tempo, né? E a gente tem que respeitar o tempo de cada qual. Isso mesmo, é isso que eu ia falar. Essa questão do tempo é o tempo de cada um, né? Às vezes, tem aqui o papai educador, ele falou, aqui o pai nasceu a partir do momento da concepção, no caso dele foi a fertilização. Então, assim, já tem pais que já planejam a gravidez, né? Junto com a mulher, ó, vamos aqui, vamos mudar a nossa alimentação. Aqui em casa a gente mudou a alimentação com 3 meses, assim, não foi que exatamente, tipo, né, olha, quem decide lá é Deus, mas assim, para a gente começar a se preparar, a começar a praticar para poder vir o João Vicente, a gente foi mudando um pouco também o nosso estilo de vida, em termos da própria alimentação. Você falou aí, né, mais cedo, que tem algumas vitaminas que são essenciais para a mulher, justamente para a questão da formação neural da criança. Então a gente sempre foi buscando informação também. No meu caso, foi antes, né, do nascimento do João Vicente.
Mas é claro que em alguns casos se acentua a partir do nascimento, porque é quando de fato a ficha cai. Porque assim, enquanto está lá protegido na barriga da mamãe, e olhe lá que na barriga da mamãe você ainda tem aquela questão de que, olha, pode vir a acontecer alguma situação não prevista, mas quando a gente está falando de que no momento do nascimento, ali você não tem mais o que fazer. Ou você agarra ele, né, e olha, agora eu tenho total responsabilidade, já tinha antes e agora vem a responsabilidade, ela aumenta, porque você não tem como você devolver para a barriga, não é? Então, tem algumas situações que a ficha para o pai vai cair depois, né? E é como você falou, acho que a gente tem que respeitar cada tempo. O Matheus está falando que acho massa vocês falando da importância de alimentação. Isso mesmo, Matheus. O Regis Paulista falou o seguinte: muito da hora, parecia que eu era pai na vida passada. Cadê? Foi maravilhoso. Hoje em dia eu fico com ele sem problema nenhum, faço tudo. Tem uma participação bacana aqui dos pais. Eu quero mandar um abraço aí pro Natan, lá de Valente. Tá travando alguns momentos aqui. Vocês conseguem me ouvir? Júlio, tá tudo bem por aí? Júlio? O Papai Birinho está dizendo, aqui a gente luta para melhorar a alimentação há tempos, mas é difícil, né? Com certeza é difícil. Cada, cada informação que a gente busca, inclusive, Marcos, aí do Papai Bilingue, e o Júlio aqui também está aí para poder não fazer eu mentir, e você mesmo, né? O próprio Marcos, a gente tenta adequar a nossa realidade, né? Tem informação na internet que diz que isso é melhor. Tem pesquisas que falam que isso pode ser ruim. A gente tenta absorver aquilo dentro da nossa realidade e são vários os desafios. E falando de desafio, eu queria perguntar para o Júlio, qual tem sido o maior desafio para você, Júlio, nesse momento de paternidade? Julião, tá me ouvindo? João, Oi, tá- agora eu tô. Tá conseguindo me escutar? tô te escutando. Fale aí, diga aí, oi, som, alô, Agora. som. Bom, Oi, aí eu ficou estava aqui travado falando aí. dos Foi? Eu estou falando dos desafios aqui da paternidade. Eu queria saber de você qual tem sido o maior desafio para você enquanto pai. Ah, cara, nem sei. Eu acho, cara. Hum, A galera também pode participar aí, pode mandar pergunta para o Júlio, pode falar qual foi o buscar, eu acho que o desafio. maior desafio hoje está. Por enquanto tá tudo de boa, né? Já foi desafio suficiente, já pré-campo. Agora. Então, cara, sobre desafios, eu estou aqui pensando até agora, eu não consegui pegar uma. Vem várias coisas, né? Ah, são vários, cara. Eu acho que, assim, de desafio, assim, para mim, hum, tentar, assim, primeiro foi entender, né? Começou assim, quando na fase dos primeiros meses, era eu tentar entender o que estava acontecendo com ele, né? Tipo, essa questão de cólica, se o choro era cólica, se o choro era, se ele, por exemplo, ele ficou uns dias, muitos dias sem fazer o cocô dele, né? Então, assim, assim, até hoje, várias coisas vêm acontecendo e, assim, quando eu não sei, ou não estou entendendo, a gente aqui em casa não está entendendo o que está acontecendo, isso me dá uma angústia muito grande. Então, assim, eu me cobro muito, né? Então, isso para mim vem sendo desafiador, porque o eu não saber, e isso me corrói muito, assim, tipo, eu fico me culpando muitas vezes, porque, tipo, um exemplo, recentemente descobrimos que ele tem alergia à proteína do leite, né? Antes disso, algumas vomitando, aparecendo manchas na pele, e a gente não conseguia descobrir. Então, assim, a gente achava que era uma coisa e comprava remédios, que a gente ia no dermatologista, passaram isso, passaram aquilo, mas nunca chegava nesse resultado final, né? Até que um dia uma médica falou, olha, uma alergia a algo do tipo do leite, ou algo do tipo, vamos fazer um teste. Então, assim,
Quando saiu, eu percebi, sabe aquela sensação de eu me culpar por tudo, por coisa que não existe, eu falo também isso, né? Lógico que não é obrigado a saber de tudo, né? Mas isso eu ainda estou trabalhando muito em mim, né? Tentar não também me culpar, me julgar em tudo que acontece de errado ou que pode vir a acontecer por humano, né? E a gente vai errar mesmo, faz parte, mas o medo, ele é um dos fatores aí como pai que mais me incomoda, assim, mais me preocupa, vamos dizer assim, né? Eu ainda tenho que saber lidar melhor. O medo, ele é presente, né? A gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem medo de vir. Por exemplo, quer ver o medo que eu tenho? O meu medo é morrer, sabe? Não de morrer que eu tenha medo da morte, não, mas tipo assim, morrer e deixar João Vicente. Então, assim, Nossa, eu fico imaginando, pô, como é que vai ser ele entender que o pai dele já não vive mais aqui nesse plano, enfim. Então, a gente tem tem tudo pra tantas gente é coisas. medo. Uma coisa que até falo, por exemplo, estava falando dessa questão aí relacionada à saúde, né? E aí no caso do Gael, foi a intolerância à proteína do leite. Mas, por exemplo, a gente, até quando acontece algum tipo de virose ou uma queda, aí eu fico torcendo logo para um diagnóstico. Eu fico falando assim, olha, eu quero logo que o médico me diga logo o que é, porque a incerteza do que seja é que você vai começar novamente a buscar informação. E o Google, ele é o pai da informação e a gente acaba ficando meio paranoico porque a gente começa a absorver aquelas informações que estão na internet e sem muita direção. Estão muito. Tá, tá, tá. E é aquela coisa, você vai pesquisar, um diz uma coisa, outro está dizendo outra, e aí você fica sem saber em qual você vai seguir, né? Mas aí é aquela coisa. Então, isso, inclusive, isso aí é um ponto que o pessoal até fala, tá vendo que não é bom ficar estudando muito? Você vai estudar, é bom é bom seguir o instinto mesmo, maternal, paternal, tal, tal, tal. Tem muita gente que vai por essa linha, né? Mas eu costumo dizer assim, não é que a gente também vai seguir tem que estudar sempre, só vai ser um pai ou uma mãe se estudar, nada de instinto, não é isso. Tudo pode ser equilibrado, né? E estuda, né, nessa questão do instinto mesmo, a gente acaba imolando o próprio instinto, né? Então, assim, tudo compensa. Então, é um equilíbrio, acho que vale a pena a gente não deve deixar de estudar, ou de estar lendo, de estar pesquisando, mas a gente saber equilibrar, porque às vezes também vai muito do instinto, né? Como a gente está falando agora aqui. Um exemplo também, até que eu lembrei, falando aí da doença, Gael acho que tinha uns 7 meses, e a gente quando começou a ter as primeiras gripes, né, as viroses, a gente ficava muito preocupado, e tinha essa ideia de sempre, vamos levar na emergência. Vamos lá levar na emergência, vamos levar na emergência. E sempre falava, não, volte, só se ele não sei o quê, tererê. Então a gente ia e voltava, ia e voltava. Chegou um certo dia, entrou no elevador, a minha esposa estava segurando ele dormindo. E a cabeça dele estava pro lado da porta. A porta fechou e foi na cabeça dele. Cara, a gente ficou tão desesperado. Isso era de noite já. E minha esposa chorava de um lado e eu lá tentando manter firme. Eu disse, calma, não vai acontecer nada. E ele continuou dormindo, que foi o pior, né? Que a gente não sabia se ele sentiu muito ou não, né? Ele se incomodou, mas voltou a dormir. E a gente é melhor acordar para poder sentir se realmente está tudo bem. E a gente vai ou não vai na emergência, que a gente não sabia se ia ou não ia, né? E a gente ficou nessa, vamos aguardar mais um pouco, porque até então ele acordou, ficou de boa, depois voltou a dormir. E vamos ficar observando. Nesse dia eu não dormi, né? Para variar, né? Tudo faz a gente não dormir, ficar observando. E aí a gente ficou naquela observação, naquela tensão. No dia seguinte, eu me lembro que eu até mandei no grupo, que a gente participa, né, dos pais lá, perguntando o que é que vocês achavam, se eu deveria ir ou não. E aí todo mundo, cara, se tá com essa vontade, se tá com esse intuito, vai. Peguei, saí correndo, peguei, levei, fui. Foi só uma pontinha assim para me ajudar aí, né? E aí levei, a gente foi lá, olhar, verificou tudo, tava tudo ok. Cara, mas isso me tranquilizou de uma forma. Então, foi para mim, É porque aquela coisa, né? melhor a gente ter levado do que ficar com essa, né? Ter ficado aqui. É muito delicado, Tá. né, cara? É porque, assim, aquela sensação da dúvida, eu acho que a dúvida é a pior coisa que existe, né? Então, assim, enquanto você não tem ali uma resposta para aquela sua dúvida, e aí por isso que a galera vai, se tá na dúvida, vai, velho. Segue seu instinto, né?
porque nem tudo a gente fica aguardando que aconteça, né? Em termos mesmo dessa questão de saúde, a gente sempre vai naquela coisa, é melhor pecar pelo excesso do que a gente tentar, entre aspas, negligenciar, né? Porque alguém pode, que nada, você deixa ele acordado um tempinho, depois você vai observando, mas se você teve dúvida, foi a melhor coisa que você fez. O Luciano está colocando assim, acho que ajuda muito conhecer metodologia de introdução alimentar, rotina de sono, ciclo de vacinação e assim vai. Mas o instinto é insubstituível. É aquele equilíbrio, né? O famoso equilíbrio. A gente tem informação. Eu passei a ler mais livros sobre paternidade depois da chegada de João Vicente. Enquanto ele ainda estava ainda como planejamento, a gente estava estudando sobre essa questão mesmo relacionada a possíveis doenças, a questão da formação do feto, acompanhando o crescimento. Ó, agora ele está no tamanho de uma ervilha. Então a gente foi acompanhando disso. Mas depois que o João Vicente nasceu, eu fui me inteirar de livros, né? Então, o que não falta, galera, aí são livros falando sobre paternidade. E tem uns até que eu gosto, tem uns até que eu coloco assim como, ó, esses são os meus favoritos. Tem um que é do Paul, que é o Paul Haber, que ele fala o novo papel do pai. Ele traz, inclusive, pesquisas científicas falando sobre essa questão da relação da paternidade e quão a paternidade ela é importante para a formação da criança, né? Ou seja, tudo que a gente faz hoje com os nossos filhos, isso vai, de uma certa forma, influenciar na condução dele no futuro. E se a gente não busca informação de como ser um bom pai, não que eu quero dizer o seguinte, que vai ter uma receita de bolo, se você não seguir essa receita, você não é um bom pai, não é bem assim. Existe muita coisa aí, muita pesquisa, mas que você se inteirar daquilo e tentar entender se aquilo faz sentido para você e para o seu núcleo familiar e sua intuição. A gente acabou de falar aí de intuição. Tá. Já teve alguma informação que você buscou na internet e você falou assim, cara, isso aqui não faz sentido nenhum para a minha vida, para a minha relação com a minha família aqui ou para o Gael. Pode até ser interessante para outras famílias, mas isso aqui eu descarto. Ou já teve coisas que você falou assim, poxa, bem que eu imaginava que era exatamente isso aí, e agora eu estou tendo uma comprovação científica disso. Paulo, Cortou alguma coisa, mas eu acho que eu entendi. Cortou uma fala, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Sim, aconteceu as duas coisas, né? De chegar a pesquisar, consegue notar? eu tô ouvindo. Agora tá cortando um pouquinho. O filtro é necessário, o Matheus está falando aí, ó, o Alô, filtro é alô? necessário, sem dúvida alguma. Nem tudo que a gente lê, e ainda mais em época de fake news, hein, Matheus? Beleza. Cara, muitas coisas que a gente lê, a gente olha assim, nossa, isso aí, pelo menos aqui com meu filho, não vai dar certo. Então, no nosso método aqui não vai funcionar. Então, isso é que a gente relatos que a gente escuta ou que a gente lê mesmo na internet, que a gente consegue adaptar no nosso, funcionar bacana também aqui. Um exemplo também que é da rotina do sono. A rotina do sono tem mais, né, que se dedicam a explicar, a ajudar. Uns até vendem, né, para poder você comprar lá e vai, compre, porque quando você comprar isso aqui, você vai fazer seu filho dormir sei quantas horas. Nunca vai ter problema com sono. E, enfim. Então, assim, tem um leque, né? Eu, particularmente, nunca comprei nada, mas eu sempre busquei informações sobre a rotina do sono para melhor adaptar a rotina do sono do Gael aqui e para mim e para minha esposa. Que, por exemplo, hoje a gente adquiriu uma rotina de sono dele começar a dormir cedo, porque a gente trabalha, a gente sai, seria As lives do Bora Pai. Um abraço. Ah, E cara, tem muita gente que vê que, nossa, ele dorme cedo porque o certo é dormir tarde. Eu acredito que não existe o certo e o errado, né? Cada adaptar a sua realidade. Então, é a rotina, é a rotina da família, né? Eu acho que, por exemplo, João Vicente aqui, ele tinha uma rotina muito, muito assim, ele dormia cedo, 8 horas,
mas quando era aquele período normal. Depois que teve essa questão da pandemia, a gente começou a tentar manter essa rotina com ele, mas aí foi um pouco mais complicado. E aí a gente começou a perceber que ele funcionava melhor no dia seguinte, dormindo um pouquinho mais tarde. É claro que quando a gente voltar aí uma rotina mais normalizada com relação à escola, à questão do trabalho, a gente vai fazer uma readaptação na nossa rotina de casa. Eu acho que tem aquela coisa, Júlia, a gente não pode também ser um pai ou mãe sempre do 8 ou do 80, porque senão a gente enlouquece. E eu acho que tudo na relação familiar, e pais e filhos, a gente precisa sempre ter aquilo, ó, a vírgula, né? Há uma vírgula, há uma exceção. Aqui funciona melhor assim, ou não funciona dessa forma. Então tem informações que a gente vai falar, poxa, é bacana, está funcionando essa rotina do sono com aquela família, com o meu talvez não funcione muito bem, porque a gente tem também uma questão realmente relacionada à rotina, como você falou. Às vezes os pais da criança são pais que eles precisam trabalhar até mais tarde, porque, por exemplo, eu dou aula à noite, né? Então, dia de terça-feira mesmo, eu fico até umas 10h30 dando aula pela internet. E aí, com esse negócio de aulas virtualizadas, então provavelmente a terça-feira é um dia em que ele vai estar virado nos 70, porque ele me espera para poder fazer a leitura. Eu não posso interromper a aula no meio. Ó, galera, vou dar um intervalo aqui para contar a historinha para ele. Milha até tenta contar a história para ele dormir, mas aí ele diz que prefere o papai contando, porque a gente faz muita palhaçada. E isso acaba impactando na própria rotina do dia a dia. Aí o Matheus está colocando aqui, ó, não existe certo nem errado. É o ponto de vista. Cadê? É o que o ponto de vista é o ponto da questão. O grande Raul Seixas aí, nosso conterrâneo baiano, a resenha de paz me solucionou várias dúvidas em relação à rotina do sono. Léo, um grande abraço para você aí. O que tem Isso ajudado aí. são as lives do Bora Pai. O Rubens, ele participa de um grupo também que a gente participa, né, da Resenha de Paz, e lá realmente a gente troca muitas ideias. Ele está falando da relação da rotina do sono, que um tempo desse a gente estava trocando ideias justamente sobre isso, e nas dicas que cada um foi dizendo, que estava foi dando certo. Então, prova de que a buscar em troca, né, essa troca que tem entre pais mesmo, ajuda bastante. E claro que você tem que fazer igual a mim, mas você pode sugar um de outro e adaptar a sua realidade, como você mesmo falou. Outra coisa que também surge muitas dúvidas, né, é sobre a introdução alimentar, e que existe muitas opiniões também. Me lembro que na minha época existia muito isso, não, o sábio tem que ser assim porque é o melhor, é isso. Aqui dizia, não, é melhor na forma tradicional. Então, assim, aqui a gente decidiu fazer pelos dois tipos. A gente vai fazer meio a meio. A gente tentou introduzir através do BW, assim como também no Papinha, porque a gente ia sentindo também como era a aceitação do Gael, também porque a gente hoje tem uma rede de apoio, né? Que hoje é a minha sogra e minha mãe, né? E a gente sabe que é muito difícil você, por exemplo, BLW, elas seguirem à risca. Tem muitos detalhes no BLW, por exemplo. E como a gente necessita, né, porque os dois trabalham, a gente necessita dessa rede de apoio, dessa ajuda, dificilmente elas iriam conseguir seguir à risca toda uma regra que tem um BLW, por exemplo. A minha realidade, a nossa realidade aqui em casa, a gente não conseguiria adaptar ao método do BLW, né? Já em outras famílias é muito mais fácil, porque é mais simples, ou então é melhor, porque todo mundo está envolvido, ou porque a mãe vai ficar, ou porque o pai vai ficar todos os dias, então ele consegue manter isso aí. Então existe, eu acho que tudo tem o meu termo, acho que cada tem a sua particularidade, tem a sua realidade, e que não existe realmente o certo ou errado, né? Acho que todo mundo tem que saber equilibrar, porque tem gente que também é muito radical, né? Como você falou, né? A gente pode também ser 880, né? Então, tudo tem que ter muito equilíbrio aí nessas questões aí. Olha aqui, o nosso amigo está dizendo, precisa de muito estudo. Não. O dia a dia vai ensinando a gente. Com amor, tudo vai se encaixando. Show de tema esse. Obrigado aí, meu amigão. O que é que acontece? Você falou aí muito da alimentação, introduzindo a alimentação BLW. Fala um pouquinho aí o que significa essa alimentação para quem está aí assistindo entender, né? Porque assim, no seu caso você vê que foi uma necessidade para
para o núcleo de vocês, mas aí você tentando quebrar essas regras, né? Não tanto essas regras por conta da rede de apoio, né? Não seria aquela questão da rede de apoio, use e abuse. Tem que ver muito também como é que é esse relacionamento com a rede de apoio para você também não tá trazendo uma carga para quem está ali realmente apoiando vocês no dia a dia. Só fala rapidamente aí do que vem a ser a alimentação BLW para a galera que está aqui nos ouvindo. Como eu falei, né? Inclusive o BLW é algo muito novo, né? Saber o que era, né? E quando surgiu o período de TA, inclusive, ela conversou conosco esses dois métodos, né? E a gente estava muito focado em fazer, a princípio, só o tradicional, né? O que a gente já imaginava fazer, que seria papinha, algo. E aí, a própria pediatra, ela apresentou tudo do BLW. E a gente achou muito interessante. E a gente pensando, não, vamos só colocar, vamos tentar só introduzir nesse método. E aí eu comecei a ler bastante. E fiquei pensando, sentei com ela e falei, o que você tem que fazer pelo BLW? Porque vai ser complicado. Porque a gente estava surgindo a necessidade de ter a rede de apoio, né? De deixar o Gael com a avó, no período que a gente estava trabalhando. E aí seria aquela luta, né? Será que a avó vai conseguir? Porque o BLW, ele é um estilo de introdução alimentar para fazer com que a criança ela tenha ela possa pegar nos alimentos e ela mesma levar a boca na hora dela, no momento dela. Pode ser que naquele dia ali você coloque lá os pedaços da fruta e ele fique lá, só mexa e não coloque na boca. Colocar por si só. Não é você oferecendo, né? Diferente da papinha que você fica colocando. Então, ela vai tocar, sentir, saber. Então, é todo um estudo, tem que saber a questão dos cortes, tem que correr. A paciência, né? A paciência ela é fundamental. Ele não vai estar pegando nada amassado. E no método normal, já tem que ter muita paciência e no BLW. Então, assim, é um leque de regras, né? Que tem que ser feito, tem que ter muito. Mas que é muito interessante, né? Eu acho que quem tem condições de fazer, de praticar ele fielmente, vale muito a pena, mas, assim, é como aquela história, vai da realidade de cada família conseguir, né, introduzir esse tipo de introdução alimentar. Aqui a gente optou em fazer o meio a meio. Um dia a gente fazia nesse formato, no outro dia a gente fazia no formato de papinha mesmo, e a gente ia aos poucos introduzindo. Até hoje, a gente continua nesse processo aí. Mas agora está bem melhor, né? O Galo já está com 1 ano e 4 meses, já está meio desenrolado. Já está até... O bom é que vai criando uma certa autonomia para a criança. Sozinho. Aí, tá vendo? O Marcelo Corrêa, grande abraço para esse cara aí. Toda vez agora que eu olho a foto do Marcelo, eu só lembro do Tatúlio. Autonomia, né? O Marcelo está dizendo aqui que ele é difícil, é complicado fazer 100% o BLW, mas que aí ele consegue fazer lá de uma forma tabajara. Essa relação que vocês adequarem para vocês aí meio a meio, acho que talvez seja a dose ideal para quem realmente não consegue, né, aplicar os 100%. Eu admiro muito para quem consegue os 100%. Já tem gente aqui já tirando dúvida com relação ao período do sono, né? Me tira uma dúvida, o Regis está colocando aqui. Meu filho toma mingau de madrugada e toma dormindo deitado. Qual seria o certo? Acordá-lo ou colocar ele no meu colo? Bom, o ideal é que ele realmente esteja com a cabeça mais elevada para que ele não se engasgue, né, com aquele líquido. E depende muito do mingau, se ele é muito mais líquido do que pastoso. Eu acho que depende muito também da rotina e de como é que você conduz isso, né? Se ele ao acordar, ele ainda vai querer se alimentar, porque às vezes é o que acontece. A gente em algum momento dava a mamadeira para João Vicente, quando a gente percebeu que a alimentação dele durante o dia não foi ideal, e aí a gente viu que ele foi dormir com a barriga muito vazia, e aí a gente começou a dar a mamadeira para ele dormir, para ficar, né, com o estômago, né, forrado. Mas aí, além disso, mesmo assim, quando a gente falava com a pediatra, ela falava assim, a mania de pai e mãe é que quer entupir os filhos de comida, achando que ele sempre está passando fome. E aí foi o que ela falava, né? Só em última instância, porque ele vai dormir bem, depois ele vai acordar mais disposto para comer, vai acordar com fome. Então, assim, se ele acordar com fome, aí você, né, vai realmente buscar alimentação para ele. Então, depende muito, Regis, de cada família. Eu acho que é como você
vai conduzir isso da melhor maneira possível com relação ao seu filho. Pelo menos é assim, eu estou falando pela minha experiência aqui como pai e como foi isso aqui dentro de casa. O Matheus fala, paciência e tempo. Aqui com o Hugo, o gostoso, a gente mistura também, meio a meio. Tem dias que ele come sozinho, outro dia come do meu prato, tem dias que come com os cachorros, e assim vai. A gente E o acompanha, Matheus, pelas stories. falar de o melhor é o cachorro. Como é que é? Não entendi, cortou a fala. O melhor é o Hugo, cachorros aí. O melhor é o Hugo. O Hugo é muito Júlio, me desenrolado. diz uma coisa. Coisas que você aprendeu depois que você se tornou pai. E aí eu não estou falando nem daquelas coisas técnicas que a gente vai tentar estudar com relação à introdução da alimentação ou quando a questão do sono. Eu falo para você mesmo, o Júlio. O Júlio, qual foi o aprendizado que o Júlio teve aí depois que se tornou pai? A fralda pode entrar na tua... Pode. O trocar fralda, mas segura essa informação de trocar fralda que eu vou fazer uma brincadeira com você. Para quem assiste minhas lives sabe que eu sempre tenho um desafio. E aí talvez essa questão de trocar fralda também esteja aí no finalzinho desse desafio. Mas além de trocar fralda, coisas que você achou assim, ó, pô, João, com a paternidade eu aprendi isso, eu sou isso ou não sou isso. Coisa que você aprendeu. A galera também pode participar dizendo aqui que foi que aprendeu depois que se tornou pai, né? É claro que aquele aprendizado que eu estou falando, que é aprendizado além daquilo que a gente precisa entender enquanto um pai, né, que tem um relacionamento com o seu filho, seja ele no momento das brincadeiras. Estou falando além disso. Tá, como pai, cara, venho aprendendo muitas coisas, né? Eu acho que cada dia a gente aprende uma coisa nova com eles, né? Eles nos ensinam muitas coisas. O Gael, cara, ele começou a me ensinar vamos dizer assim, a rir por coisas que eu nem ria antes. Assim, uma coisa besteira, assim, você olha coisa ele fazendo ali, tá rindo, ele olha para uma coisa e começa a rir, aí você olha, você nunca percebeu que aquilo ali estava ali, o que era engraçado. Então, a gente começa a ficar mais sensível com algumas coisas, a gente começa a se tornar mais criança também, né? Tudo se torna uma brincadeira, tudo se torna divertido também, né? Bem com o pai, acho que a paciência, cara, ela vem até hoje, né? A gente tem que ser muito paciente, porque tem dias que, Jesus amado, haja paciência. Não sei, né, se todo mundo segue essa questão do salto, do desenvolvimento, por exemplo. A questão do dente, quando está nascendo, a criança ela muda muito de humor, né? E é do nada, né? De repente ela faz um jeito adulto, então ela começa a fazer umas birras, aí ela chora, ela grita, ela de repente ela sai, ela chora, e você fica naquela loucura, né? Não sabe o que faz mais. E eu me vejo muito nessa dinâmica, né, de tentar buscar o equilíbrio, também não tentar me desesperar com isso. E aí vem a questão muito da questão da sensibilidade, da paciência, né? 2 vezes em fazer, pensei, será que isso vai ser bom? Se eu vou para um canto, eu já pensei, será que esse lugar que eu vou tem lugar para criança? Vai ser legal para o meu filho estar lá comigo? Pensa de uma maneira mais coletiva, né? Eu acho que essa questão do se tornar pai, a gente pensa de uma forma mais coletiva. Porque, querendo ou não, a gente está pensando no meio em que ele está, no meio familiar e esse meio também externo. A gente Acho que travou aí. E tem aquela questão da empatia mesmo também, que a gente Enquanto tá. Júlio, acho que travou sua fala. Ó, rapaz, Júlio é um pai que eu me acabo de rir. Amo os stories dele com o Gael, é só amor, amo as palhaçadas também. Mandar um beijo pro meu amor que tá nos assistindo aí. Mili, te amo. Rubinho tá falando o seguinte: aqui foi segurar um bebezinho, morria de medo de machucar as crianças de outras pessoas, evitava o máximo de pegar e agora ele já perdeu o medo e aí vai pegando o filho de todo mundo, né, Rubinho? muito comum, né, cara? É muito comum a gente, até porque também muito cultural isso, né? Tipo, o homem pode pegar o bebê depois quando ele tiver durinho, porque ele é muito mole, o homem é muito
pode quebrar com o bebê. Então, hoje eu percebi muito isso também. Logo quando o Gael nasceu, por exemplo, dos avós mesmo, eles não querem pegar. Não, prefiro só olhar, prefiro só olhar. Então, sempre teve muito isso, né? Da questão de passar para os homens não pegar no bebê, porque pode pegar ou algo do tipo. Eu, particularmente, não tive também muita experiência de pegar bebê, né? Até, realmente, para mim foi tudo mais, assim... Quando a gente tem o nosso filho... A gente encara o medo, encara o medo. Não tem essa não. Olha, agora tu é pai, velho, tem que encarar esse medo, não pode deixar pra... É claro que eu tô falando de um medo, desses medos bobos que realmente a cultura nos implantou pra gente, né? De carregar a criança. Eu tive esse medo também. Eu lembro que da primeira vez que eu fui dar banho em João Vicente, eu achei que ele ia todo se desmantelar, né? A gente fica pensando que é um slime que vai se desmanchar. Mas aí ele falou, não, você vai conseguir. Aí eu tive o apoio de Mili nisso, que ela falou assim, não, vá lá dar banho que você consegue. Não tem essa não. É claro que ela não é besta nem nada, ela não queria que ficasse só para ela. Então, isso é importante também, né? Numa relação entre o casal, a mulher também apoiar que o homem supere esses medos fazendo, porque a participação, quanto mais a gente participa enquanto pai, mais a gente quer estar participando, mais a gente quer estar vivenciando cada momentozinho, cada fase, buscando informação. Eu costumo sempre dizer que você ser pai, você está em constante aprendizagem, porque cada fase é uma fase nova. Né? Você tem a fase dos 2 anos, você tem a fase de que ele já está começando a ficar mais independente, com 5 anos de idade. Vai vir a fase da pré-adolescência, que eu morro de medo de chegar. Vai vir a fase da adolescência. Então, tudo isso vai nos gerar aprendizagem. E eu te cortei aí, Júlio, você ia falar alguma coisa. Não? É outra coisa, a questão do que a gente aprende com o seu rapaz também. Uma coisa também que eu não fazia é muito de cozinhar, de fazer comida. E acho que tá cortando de novo aí. Tá travando, eu não sei o que. Acho que ou tá chovendo aí em Pernambuco, aqui tá chovendo. Eu não sei se também pode ser isso, mas tá travando, vai e volta. Eu tô conseguindo aqui. Oi? Tá um calor. E agora? Pronto, agora Voltou? foi. Voltou. E aí, João, tá me escutando? Tô escutando. Pronto. Outra coisa que eu não era muito comum era estar tá cozinhando, né? Então, desde o momento então, da gestação até hoje, eu ando estudando como fazer um alimento para oferecer ao Gael. E isso está sendo, para mim, está sendo muito interessante, prazeroso. Né? Então, volta e meia, quem me acompanha aí, vendo as histórias, eu tentando fazer alguma coisa nova, trazendo. E agora... Júlio, travou de novo. Bom, enquanto o Júlio tá aí. Júlio, tá me ouvindo agora? Agora eu voltei, eu não Eu vou voltei? lendo aqui os comentários enquanto isso. Olha, o Marcelo voltou, você tá aí. Eu te vejo. É porque em alguns momentos fica travando, cortando a sua fala. Eu estou ouvindo aqui. Só estou esperando vocês dizer que está me ouvindo. Quando eu digo que tá, depois de repente você fica mudo. Eu não sei se é só comigo ou se a galera que está aí nos acompanhando também fala. Ó, só o Júlio que estava cortando um pouco. Mas é claro que você estava falando da questão do aprendizado com a cozinha, né? Isso ficou mais Tá. evidenciado. Conseguiu escutar aí a cozinha, que eu estou Sim. começando a me especializar, de preparar E novos aí já tem, pratos, coisas novas para e poder já tem fazer uma uma galera aí alimentação mais querendo te saudável. inscrever no MasterChef, né? Porque o Matheus já está colocando aí, o Rubinho. Mas, Júlio, aquilo que você aprendeu enquanto ser pai, mas, por exemplo, existe alguma coisa que você falou assim, eu desaprendi porque eu cara, tá optei por desaprender. sendo muito interessante tentar trazer coisas novas aqui, fazer coisas novas. Não escutei, João, me repete aí, por favor.
João? João, não escutei não, cara. Tá travando. Enquanto o Júlio está resolvendo, deixa eu passar aqui umas dicas para vocês de livros. Ó, esse daqui eu ganhei no Amigo Secreto dos Papais da rede no ano passado. E aí foi do Henrique, Como Ser um Bom Pai. É um livro muito bacana também. Também tem relatos da mesma forma como O Novo Papel do Pai. Esse livro aqui é de um cara muito amigo, que é o Otávio Leal, papai, né? Foi para a roça, mamãe foi trabalhar. E agora? Como é que fica essa criançada? Então também é um livro muito bacana do Otávio Leal. Um grande abraço para ele. Também já esteve aqui no Bora Pai Convida. A Vera Iaconelli tem Criar Filhos no Século XXI, e eu achei muito massa, porque ele também traz uma abordagem para criação de filhos, principalmente na adolescência. O Papai é Pop, Piangelos, isso é um clássico, eu tenho um e tenho dois. E tem também o Bora Pai, Relatos de um Pai Participativo. Eu estava aqui, Júlio, fazendo aquele papel dos apresentadores. Aí, enquanto a gente está pegando aí nosso convidado, vendo aí a questão do travamento, eu estou apresentando aqui alguns livros, já que a gente está falando de aprendizagem. Não, já travei de novo, não acredito. Júlio, se tiver mais algum outro dispositivo ligado, talvez tenta tirar da rede para ver se não melhora a sua conexão. E aí talvez seja... Ó, Júlio, finge que o modem é Gael assim que ele sai do banho. Eu vou abraçar o modem, viu, Matheus? Deixa comigo. Gosta de uma palha... Mas, ó, isso não está impedindo o nosso papo, não. Acontecem essas coisas, fique tranquilo aí. Eu estava te perguntando, antes de fazer uma brincadeira com você, aquilo, e aí você pode falar rapidamente, coisas que você desaprendeu ou preferiu desaprender depois da paternidade. Coisas que eu desaprendi. Um abraço aí para o mundo do César chegando, um grande abraço. Ó, o Marcelo dizendo aqui, eu estou muito chateado com o Júlio, o cara fica falando mal das minhas tapiocas, cara é insensível. Paulo, seja bem-vindo. Grande abraço para você. Eu acho que o Júlio foi tentar resolver aqui algum problema do modem. Mas a galera pode participar também. Me diz aí, o que é que vocês desaprenderam com a relação à paternidade? Uma das coisas que eu desaprendi era o julgamento, né, com relação aos pais e mães que a gente via na rua, né? Tipo, quando eu tiver um filho, eu jamais vou fazer isso. A gente começa a perceber que não é bem por aí. Então, uma coisa que eu desaprendi com certeza foi a não fazer o pré-julgamento com relação a situações corriqueiras do dia a dia, né? Na verdade, a gente precisa ter essa constante aprendizagem, a gente não julgar o próximo, não falar mal do próximo, mas nesse sentido eu julgava, olha, quando tiver um filho, jamais vou deixar dessa forma. E aí a gente acaba vendo que não é bem por aí. Então, uma das coisas que eu desaprendi depois que me tornei pai foi justamente a não julgar mais a criação alheia. Tá vendo? Jamais. Paga a língua, tá vendo? É muito comum você ver o pessoal julgando, né, cara? A criação. Será que eu tô participando? E aí, tá me escutando? Eu tô te escutando, mas tá travando. Júlio, vou fazer o seguinte, ó. Quando a gente encerrar essa live, eu vou tentar iniciar de novo para ver se você quiser falar mais. Não sei se é a conexão. Mas aí o que acontece? Antes de a gente encerrar, porque está faltando uns 4 minutos para acabar a nossa live, passa tão rápido o tempo. E aí o que acontece? Eu vou fazer uma brincadeira, e aí você pode fazer assim, sim ou não, certo? É uma brincadeira aqui. Vamos imaginar que você está numa universidade de pais, e aí, quando eu perguntar, você vai me dizer que sim
né? Ou não, certo? Para a gente saber se você leva o seu certificado aí de pai. Vamos ver aí. Trocar fralda. Não está escutando, não? Não está escutando. Coloca. Tá me escutando agora? Não? Bom, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Eu vou botar aqui, vou tentar escrever, ó. Trocar fralda. Enquanto isso, eu quero agradecer a todos que estavam aqui participando da live, as perguntas, os comentários, compartilhando aí a... cadê o pessoal da TI, Renato? Cadê você, velho? Isso. Vou botar outra aqui agora. Dar banho. Eu não sei se eu vou conseguir ser mais rápido do que os minutos da live. Dar banho. Sim ou não? Sim ou não? Cortar a unha. E a galera também pode responder aí, né? Cortar a unha. Sim ou não? Será que o Júlio vai ter o certificado? Arrumar o quarto do Gael. Ah, você está escutando? Eu que não te escuto, então. Arrumar o quarto do Gael. Massa. Vamos ver aqui. Você já disse aí que aprendeu aprendeu a fazer comida. Digamos, negociar com o Gael. Negociar com. A marca, não terminei ainda. Negociar com o Gael um tempo para ficar com a mamãe. Negociar com o Gael um tempo para ficar com a mamãe. E aí? Ouviu? Colocar o Gael para dormir. Ah, escutou agora. Foi um delay, tá vendo? Gente, está acabando nosso tempo aqui. Eu não tenho dúvida, Júlio, que você tem realmente um certificado de bom pai. Você é um cara muito participativo. Eu quero agradecer você ter vindo pelo convite, agradecer a galera que ficou aqui até o final. A gente teve problemas técnicos, mas assim, quando eu encerrar a live salvar para a gente depois colocar lá no Instagram ou no YouTube, eu vou voltar aqui ao vivo novamente para ver se o Júlio volta para poder pelo menos falar alguma coisa para vocês. E eu quero agradecer muito a participação de todos. Com certeza, Júlio, você é um bom pai. E a galera que está aí nos assistindo é, vai contaminando os outros pais, falando da importância de precisar estudar para ser pai. Porque, afinal, paternidade não é só balançar menino, é também buscar informação. E aí, o pai em informação faz muito bem aqui. Tchau, Júlio. Um grande abraço para você.